presidente Lula, ao antigo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez inúmeras críticas e mostrava que ele prejudicava o Brasil, precisaria mudar essa interferência permanente na política monetária com juros elevados. E, embora não ataque o atual presidente, que ele indicou e que tem juros até muito maiores do que aqueles em que Roberto Campos colocou quando deixou a política econômica brasileira e a taxa Selic, mas, enfim, sempre mostra desconforto com o Banco Central em relação à taxa de juros. O presidente Trump, da mesma forma, o presidente Powell, do Federal Reserve, do Banco Central americano, admite até que deveria haver um jeito de poder afastar a presidente no momento em que a economia, com as medidas que ele tomou, começa a demonstrar fragilidade. Os Estados Unidos está sofrendo retaliação das tarifas que ele adotou para outros países. Aqueles que dependem de matérias-primas e dependem de outros produtos, esses estão sentindo a própria produção, e aqueles que importavam para vender no mercado americano, evidentemente, vão gerar um grande desemprego nos Estados Unidos, o que já acontece com a queda dos valores na Bolsa e a própria desvalorização do dólar e a manutenção de juros elevados para que uma política monetária contrabalançar essa guerra tarifária começada pelo presidente Trump, que está gerando uma volta de um protecionismo mundial e uma previsão de queda do PIB mundial para esse ano de 2025. O que me parece importante de um presidente da República é entender o papel de um Banco Central. O Banco Central faz política monetária. Por que nos Estados Unidos um presidente de Banco Central é eleito metade do mandato de um presidente e fica durante 8 anos sendo um presidente que só vai sair na metade do segundo presidente eleito na metade do seu governo, para dar estabilidade, porque a política monetária não pode estar vinculada à política orçamentária, à política fiscal. Todos os governos tendem a gastar e não percebem que a função de um governo é administrar bem, não permitir corrupção, não permitir empreguismo, não permitir máquinas inchadas e promover o desenvolvimento. Mas isso se faz com polícia fiscal, não aumentando o endividamento. E a política monetária é aquela que dá estabilidade. Um país tem direito a ter moeda se tiver um banco central capaz de administrá-la. Países que têm inflação, na verdade, não têm moeda. Se procura a garantia de moedas de outros países. A moeda que garante, digamos, a evolução, que permite o combate à inflação, moeda que não permite, numa política monetária adequada, que um governo perca as rédeas da administração e que não gere, como aconteceu na hiperinflação alemã em 1923. O Brasil mesmo teve uma superinflação, mas a nossa superinflação foi suportada, que não é hiperinflação. Hiperinflação é quando a hiperinflação desorganiza a economia, e a nossa superinflação jamais desorganizou a economia, mas na prática, com a correção monetária, era um instrumento que realimentava a inflação pela própria correção. Política monetária é fundamental. Governa-se com uma boa política fiscal e uma boa política monetária. Assim, pode-se planejar adequadamente o desenvolvimento de um país. Mas quando a política financeira, fiscal, aquela política que deveria aplicar para o desenvolvimento, começa a fazer água, não surtir efeitos, ao contrário,
provocar retrocessos, só resta a política monetária. Por isso, os ataques do presidente Lula ao ex-presidente do Banco Central e a política monetária de juros elevados, que ele acha que tem que ser baixados, e a política do presidente Trump, que pretende, inclusive, ver a forma de poder levar Powell para fora da presidência do Banco Central, demonstra, enfim, uma pequena, pouca, eu diria até uma ignorância do papel da política monetária para dar estabilidade à moeda, que dá estabilidade e alavanca os desenvolvimentos das nações. Então, me parece fundamental, tanto ao presidente Trump como ao presidente Lula, compreender que sem política monetária e com política orçamentária e fiscal, de certa forma descontrolada, já descontrolada no Brasil, nós estamos a caminho de um endividamento crescente. Bastei com o arcabouço fiscal, o que faz o arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal prevê um aumento de despesas de 2,5% todo ano, entende? Mas, na prática, um orçamento deve prever receitas que possam ser compatíveis com as despesas. Receitas que não sejam sufocadoras da cidade, do cidadão, do país, da nação. E despesas compatíveis com as receitas. Quando se planeja como arcabouço fiscal o que vai haver de aumento de despesas, quando o mais importante é saber quais são as receitas, esses aumentos de despesas sem programação de receita adequada a ser vista no futuro, traz como consequência garantia do aumento de despesa um arcabouço, sem que a garantia da receita de que só pode se dar esse dinheiro com o aumento de tributação, que é sempre possível, mas sempre representar um peso sobre o cidadão, e o aumento do endividamento, que sempre é ruim, que gera desconfiança em todos os investidores no país. Enfim, eu tenho a impressão que o problema não está no ataque aos bancos centrais, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos. O problema é fazer políticas que permitam, através de uma adequada política fiscal, fazer com que se faça o desenvolvimento, que dê rigor com essa guerra de tarifas que se colocou no mundo depois do tarifário, daquele aumento de tarifas americanas. Nós estamos entrando numa área de protecionismo no comércio internacional e uma previsão de redução do PIB para todo mundo no ano de 2025, o que não é bom para nenhuma nação.